É isso aí, meus irmãos. Vamos dando início a mais uma live. Vamos glorificar o nome do nosso Papai do Céu. E vamos falar hoje de um tema que eu acredito que é primordial. É a respeito da parábola da figueira. Meus irmãos, Cristo falou claramente que era para nós estarmos observando a figueira, que seria a figueira é a nação de Israel, meus irmãos. Então é muito importante nós estarmos observando a parábola da figueira. A parábola da figueira, ela hoje a parábola da figueira é primordial. Nós temos que estarmos ligados em que? Nos acontecimentos que ocorrem em Israel. Vamos ficarmos ligados no que está acontecendo em Israel. Então, meus irmãos, Israel é o relógio. Israel é o relógio. Não sei se os irmãos já observaram. Israel é o relógio de Deus. É o relógio. Então, todos os acontecimentos apontam para Israel. Então, meus irmãos, Jesus disse assim: aprendei a parábola da figueira. Eu vou tentar resumir o máximo. Então, a parábola da figueira, né? Ela, meus irmãos, aponta para o que está acontecendo, meus irmãos. A parábola da figueira, meus irmãos, aponta para tudo que está acontecendo. É este o motivo que nós temos que darmos uma atenção especial a Israel. Tem que ficar ligado no que está acontecendo e em tudo que já aconteceu. Meus irmãos, não sei se vocês observaram quando Cristo diz: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos, aqui diz assim, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Meus irmãos, é muito importante nós estarmos ligados em Israel. Então, Israel foi tipificado por 3 pés de árvore frutífera. A primeira foi a oliveira, de onde é extraído o óleo, depois a figueira, onde é extraído o figo, e depois a videira, que é extraído o vinho. Então, meus irmãos, Israel, ela traz as características de tudo que agrada a Deus. É a nação eleita. Então, nós sabemos, meus irmãos, que Israel foi uma nação que foi extinta por muito tempo, né? Nós vemos aí nas 70 semanas de Daniel. Não sei se vocês já observaram as 70 semanas de Daniel, né? Que simboliza 70 semanas, que é 490 anos. Então o anjo apareceu a Daniel no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 1 ao 27. Ali está as 70 semanas de Daniel,
que é, resumindo, os 490 anos. Dentro de 490 anos, Israel haveria de voltar do cativeiro, consertar toda a muralha, consertar todas as praças, consertar as praças, e também nasceu o Messias ser sacrificado e a destruição de Israel dentro das 400, dentro das 70 semanas, que é 490 anos. Meus irmãos, eu estou tentando resumir. Então, meus irmãos, nós sabemos que Israel foi invadido pelo general Tito, né, no ano 70 da era cristã, no ano 70, e o que aconteceu? Ele chegou com mais de 70 mil soldados, matou 100 mil pessoas em Israel, que o sangue descia como água, e o que aconteceu? Queimou o templo, destruiu a cidade, e a nação de Israel ficou sem existir. Espalhou-se pela terra, e vocês sabem que aconteceu o Holocausto, né? Porque os israelitas passaram por momentos difíceis na mão de Hitler. Então, quando foi em 45, né, nós temos o conhecimento, em 1945, a rendição, no dia 14 de maio de 1948, Israel foi declarado Estado livre. Então eu estou tentando abrir a mente dos meus irmãos, né? Então foi considerado o Estado livre, e daí voltou a ser nação. Mas Cristo falou que era para nós observarmos quando Israel voltasse a ser nação, meus irmãos. Aí Cristo falou: olha a figueira quando ela voltar a florescer e os seus frutos, né, se tornarem visíveis, né? Então, meus irmãos, em 1948, Israel voltou a ser nação. Cristo disse que não passaria aquela geração, a geração que nasceu em 1948. Esta geração, uma geração, nós sabemos, meus irmãos, que uma geração dura, uma geração segundo o que Cristo falou, né? Ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, meus irmãos. Então, uma geração, o que seria a geração, né? Nós temos aí o conhecimento, né, que a expectativa de vida, que é reconhecido pela ONU, e segundo uma instituição que pertence à ONU, por nome OMS, a OMS é responsável pela saúde pública das nações. Ela é reconhecida no mundo inteiro, né? Ela é uma instituição responsável pela saúde pública mundial. E segundo a OMS, uma geração de 70 a 80 anos, né? Então, meus irmãos, mas Davi já falava antes. Davi, no Salmo, não sei se os irmãos sabem disso, Davi chegou a falar no Salmo 90, versículo 10, Davi diz que uma geração é de 70 anos, mas alguém, por sua robustez, pode ir até aos 80. Mas ele diz que isso é cansaço, né? É cansaço, né? E melhor dele é cansaço, enfado,
pois passa rápido. Davi falou. Então, antes da OMS falar que a geração ela é de 70 a 80 anos, Davi já tinha falado 1000 anos antes de Cristo. Então, há 3000 anos atrás, Davi já tinha falado que uma geração é de 70 a 80 anos. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, meus irmãos, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. A geração já está fechando, né? Já está acabando. Não sei se os irmãos estão tendo conhecimento, meus irmãos, que está terminando. A geração, meus irmãos, já está terminando. Por qual motivo? Meus irmãos, a coisa é séria. Eu queria que vocês prestassem muito atenção ao que eu vou estar falando. Meus irmãos, em 2022, completou 74 anos. 74 anos. Então, como Davi disse que poderia chegar a 80, de 1948, quando Israel voltou a ser nação, que a figueira voltou a florescer, até os nossos dias, já vai para 77 anos. Só falta 3 anos para completar os 80. Então a porta da graça pode fechar esse ano ainda, pode fechar o ano que vem, pode fechar a qualquer momento. E após fechar a porta da graça, dá-se-á a grande tribulação. Meus irmãos, estou chamando a atenção porque é o arrebatamento da igreja que está para acontecer. E eu estou dizendo para vocês que já se concretizou praticamente uma geração de 80 anos. Só falta 3 anos. Meus irmãos, o arrebatamento está para acontecer. Eu quero contar para vocês, eu oro todos os dias pela madrugada. E era de madrugada, depois que eu orei, Deus me mostrou eu andando na rua. E não era na rua da cidade que eu moro. Era uma cidade diferente. E eu me vi eu andando. Era uma revelação, uma visão, algo assim, um sonho, o que você quiser entender. Mas Deus me mostrou. E aí, eu andava e era noite, estava um pouco escuro. Mas eu via as portas das lojas tudo amassada, tudo amassado. Eu não vi ônibus, eu não vi carro. Eu só vi tudo amassado. E eu saí andando na rua. Quando eu olhei, eu vi um povo, uma quantidade de gente muito grande, atrás de uma cerca. E aí eu vi a polícia tomando conta daquele pessoal que estava por trás da cerca. Meus irmãos, e de repente, quando eu olhei, eu vi que os presídios estavam tudo com as portas abertas. Meus irmãos, e o que aconteceu? Os presídios com as portas abertas, os presos estavam todos na rua e tentando espancar aquelas pessoas que estavam por trás da cerca. E aí uma voz disse para mim: Jairo, você sabe quem são esses que estão atrás da cerca? Eu disse: não, esses são os crentes que não foram arrebatados. O povo quer matar eles. O povo está irado com eles. Esse aí são os que não foram arrebatados. É as 5 virgens loucas, meus irmãos. Meus irmãos, está na hora de Jesus arrebatar a igreja. A qualquer momento, eu estou avisando a vocês. A qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer. Meus irmãos, avisa para o povo, corre. Olha, toma cuidado com os ensinamentos que as igrejas estão dando. Eles estão facilitando demais. Eles não pregam a respeito da volta de Jesus, só prosperidade. Eles estão preparando vocês para ficar na terra. Meus irmãos, os sinais estão acontecendo.
As coisas estão acontecendo. Meus irmãos, corre, 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 porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Os sinais no céu, na lua, nas estrelas, o sol, os mares, terremoto, o comportamento dos seres humanos. Meus irmãos, vamos nos apressar, pregar o evangelho. Meus irmãos, corre, você que está acomodado, desperte, porque o arrebatamento vai acontecer. Eu vou fazer amanhã uma outra live, meus irmãos. Eu quero fazer com as experiências que eu tenho tido com Deus. Eu estou contando para vocês. Meu nome é Jairo Teixeira. Eu já fui pregador itinerante da Assembleia de Deus Madureira. Eu sou conhecido. Hoje eu não estou mais fazendo esse trabalho. Deus me tirou da Assembleia de Deus, me colocou na Deus e Amor. Eu estou hoje na Deus e Amor. Mas eu estou avisando para todos os meus irmãos, todos os irmãos que servem a Deus, corra e faça o que você tem que fazer. Jesus vai arrebatar a igreja. Eu tenho outras experiências que eu vou contar, que Deus tem me mostrado. Eu oro pela madrugada, todos os dias. Meus irmãos, ora, unge suas famílias. Acontecimentos vai vir por esses dias, mas o arrebatamento é iminente. Jesus vai arrebatar a igreja. Meus irmãos, corre, corre, se apressa, faz o que você tem que fazer. Jesus vai arrebatar a igreja. Meus irmãos, não tem mais tempo. Vocês observem o comportamento das pessoas. Observe, meus irmãos. Está mudando, não se tem consideração. As pessoas estão morrendo. Meus irmãos, eu tenho outras experiências que eu vou contar para vocês. Deus tem me colocado como atalaia para mim poder pregar, avisar vocês que o arrebatamento da igreja está para acontecer. Meus irmãos, em nome de Jesus, corre e se apressa. Jesus vai arrebatar a igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus.